Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 6 de abril de 2026. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 9 da Lei de Igualdade. E hoje nós vamos começar a estudar aqui a questão 820, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Até falamos sobre isso semana passada, né? Como a doutrina ela é até muito atual, porque ela traz esses temas, né? Que hoje estão tão em moda aí, nós estamos discutindo sobre igualdade, direito à mulher. Seria uma coisa, na realidade, que nem precisaria discutir, né? Mas a gente ainda precisa discutir esse tipo de coisa. Então, vamos, nesse momento, antes de iniciar o nosso estudo, elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, os espíritos amigos, agradecendo pelas bênçãos que todos nós temos recebido dos amigos espirituais, rogando ao Pai forças, coragem, para a gente prosseguir a nossa caminhada, né? E temos que prosseguir, enfrentando todas as dificuldades que surgirem à nossa frente, mas também agradecendo muito a Deus pelas bênçãos que Ele tem enviado para todos nós, e são muitas. Que o Pai continue a nos iluminar, nos fortalecer, mas também pedimos a Deus que abençoe aqueles irmãos, né, que se encontram em momento mais difícil, passando por muitas dificuldades. São muitos esses irmãos sofridos, né? E que ilumine a mente daqueles homens que estão aí planejando a guerra, né, se alimentando da guerra, se alimentando da dor, do sofrimento, para poder fortalecer cada vez mais a sua vaidade, porque tudo isso, né, é uma briga de ego, de vaidades. Então, tem pessoas que estão apostando na morte, no sofrimento das pessoas para poder alimentar a sua vaidade. Que Deus tenha piedade dessas almas. E assim, né, que Ele nos dê a permissão nesse momento para iniciarmos o nosso estudo. Nós vamos começar o estudo da questão 820, mas eu vou aqui ler a 817 só para reavivar um ponto importante. Na 817, Kardec perguntou: são iguais perante Deus o homem e a mulher? E os dois têm os mesmos direitos? E os espíritos responderam com uma pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, eles estão dizendo que é claro que o homem e a mulher têm os mesmos direitos. Ora, Deus deu a inteligência aos dois. Deus deu a inteligência ao homem e deu a inteligência à mulher. Para quê? Para ajudar os espíritos a progredirem. Então, eles não podem ser diferentes, até porque o espírito que hoje encarna como homem, amanhã pode encarnar como mulher. Aí você vai dizer o quê? Não, hoje ele está como homem, ele tem direito. Amanhã, quando ele encarnar com a mulher, ele perde o direito. Não é? Então, os dois têm os mesmos direitos. Deus deu a inteligência para os dois, deu aos dois a missão de progredir. Então, não existe esse negócio. Agora a gente vai começar na 820, né? Kardec pergunta assim: a fraqueza física da mulher, porque a mulher, todo mundo sabe que fisicamente ela é mais fraca que o homem, é claro, né? A fraqueza física da mulher não a coloca
naturalmente sob a dependência do homem. Então, Kardec quer dizer o seguinte: pela mulher ser mais fraca fisicamente, não na inteligência, fisicamente, ela não deveria ser dependente do homem? É a pergunta de Kardec. Olha o que eles dizem. Deus, a uns, deu a força para proteger o fraco e não para escravizar. Então, se o homem é mais forte, é porque ele deve o quê? Proteger os seres mais fracos. A mulher, as crianças, mas não deu ao homem o direito de escravizar a mulher. Aí Kardec vai botar a nota assim: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menos força física, deu ao mesmo tempo a ela maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados. Então, a mulher ela pode ser mais fraca fisicamente, mas ela tem uma sensibilidade mais aguçada que o homem, né? E ela tem, não todas, é claro, né? Mas a grande parte das mulheres, ela tem mais essa delicadeza das funções maternais que o homem não consegue ter igual a mulher. Tem homens que têm um cuidado para com seus filhos extraordinário, mas a mulher, ela é diferente nesse ponto, porque ela tem uma sensibilidade mais aguçada. Mas isso não quer dizer que ela seja inferior ao homem. Não, não. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza, quer dizer, devido à sua força ser menor que a do homem, terão importância tão grande quanto as definidas ao homem? Sim, a maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Engraçado que aconteceu uma coisa essa semana, que um príncipe saudita, vocês sabem muito bem, né? Como é que os árabes veem as mulheres, né? Eu vou até colocar aqui, é, deixa eu só colocar aqui uma coisa. Ai, meu Deus, espera aí só um minutinho, gente. E- Ele tirou, é, aqui, ó, é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, promoveu mudanças significativas na posição das mulheres no reino, como parte de sua agenda de modernização. A agenda dele chama-se Visão 2030, tá? Ele passou, está abolindo essa ideia, né, de mulher como dona de casa. Deixa eu ver aqui. Príncipe Saudita. Ele vai dar um outro nome para as mulheres. Deixa eu ver isso aqui. Ah, ele anunciou, o príncipe herdeiro, o nome dele, na verdade, é Sheikh, aqui, ó, príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan, Dubai. Mohammed Al Maktoum, né? Príncipe herdeiro de Dubai. Ele anunciou que o termo dona de casa será substituído oficialmente por formadora de gerações. Ah, ah. Olha só. Por quê? Oh,
Olha o que diz aqui os espíritos da questão 821. Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os espíritos dizem: sim, maior até. Pela natureza, as funções que a mulher tem é muito mais importante que a dos homens. Por quê? Porque é a mulher que dá aos homens as primeiras noções de vida. Não é a mulher, a mãe, que é a primeira educadora dos homens? Sim. Depois de 7, 8 anos, em certos países, os homens é que vão educar as crianças, os meninos, mas até essa idade é a mulher. Então, esse príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, ele mudou o termo. Ele acabou com esse termo dona de casa. Ele substituiu esse termo oficialmente por formadora de gerações nos documentos oficiais. Isso visa reconhecer o papel das mães e mulheres que se dedicam ao lar como Dubai. fundamentais na construção da sociedade, educação e valores, indo além da rotina doméstica. Ele explicou, o Sheik, que dona de casa descreve apenas o local físico onde a mulher está, enquanto formadora de gerações, valoriza o trabalho de criar filhos e moldar o futuro. Olha que avanço, tá? Olha que avanço. E depois ele fala aqui, na matéria, que a Arábia Saudita também tem passado por intensas transformações sociais, com maior valorização e inserção das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Então, esses países, né, Uau, que têm até uma visão mais muito retrógrada da bom. mulher, estão hoje avançando, avançando. Essa ideia de chamar as mulheres de formadora de gerações é bem em acordo com o que foi publicado em 1857 no Livro dos Espíritos, na questão 821. Por quê? Porque ele aqui diz que a mulher é quem dá às crianças as primeiras noções de vida. E esse príncipe árabe aqui, né, ele fala sobre isso, que ela vai formar essas novas gerações. Isso é muito importante. E como eu falei anteriormente, né, Que coisa a Arábia boa. também já vem havendo mudanças um pouco mais lento, mas já vem mostrando, reconhecendo a importância das mulheres. Gente, ser formadora, ser chamada de formadora de gerações é uma coisa muito importante. E veio de lá. Para Fale, mim Desde lá, que soou bacana, né? como um título. fale. Repete, Ana. Para mim soou como um título, É Exatamente, maravilhoso. não é? Poxa, eu tenho uma né? amiga que Exatamente. casou Nossa, com é um assim uma árabe e coisa mora lá. muito importante Formadora para a de mulher. gerações. Ah, Ainda mais lá, né? Que coisa, né? Dubai. A Ah, mulher se chama formadora de gerações. É um É. grande título, né? Ele acabou com esse título dona de casa. Porque dona de muito casa bom. mantém a mulher ali no espaço físico. Agora, formadora de gerações, Até Eu tenho quase como uma humilhação, né, dona de casa? uma amiga casou com exatamente. um árabe, E mora lá em mais, Dubai né? e está muito Agora, bem. Oh, e aqui no Livro dos Espíritos ele fala da importância da mulher. É porque ela é quem dá as primeiras noções de vida ao espírito, aquele que reencarnou. Por isso que o príncipe falou, ela é formadora de gerações. Que coisa espetacular, né? muito bom. Os avanços. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus.
Kardec enfatiza isso. Sendo as mulheres iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não querereis que vos façam. Então, ele aqui, Kardec, coloca a pergunta, ele já faz a pergunta dizendo o que os Já espíritos dá a acreditam. resposta. Perante as leis de Deus, que são as leis mais importantes, não é? Porque a lei dos homens ela muda com o tempo. Hoje, a lei diz isso. Aí a raça humana evolui um pouquinho, aí você já tem que mudar a lei do homem. A lei do homem vai mudando conforme a humanidade vai evoluindo. A lei de Deus, não. Ela é uma só, desde aquela época até hoje. Então, a lei de Deus, que é a lei mais importante, ela diz que o homem e a mulher são iguais. São iguais. Essa é a lei que vale. Essa. Aí, quando Kardec pergunta, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também? Devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Aí os espíritos dizem, o primeiro princípio de justiça é esse: não façais ao outro que não queria que vos fizesse. Então, você não pode fazer ao outro, seja homem ou mulher, o que você não gostaria que te fizessem. Porque somos todos espíritos. Se somos todos espíritos, você não pode fazer para o outro o que você não quer que façam para você. Acabou. Eu não posso querer que façam nada contra mim. Por quê? Ora, somos todos iguais. Então, se somos todos iguais, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender esse troço. Eu sou um espírito. O outro também é um espírito. Então, como é que eu vou aceitar que alguém chegue, faça alguma coisa ruim para mim? Não, não pode fazer nada de ruim para mim. Então, se eu acho que ninguém pode fazer nada de ruim para mim, a mesma coisa eu tenho que pensar para o outro, ou não, né? Se para ele, se para mim eu quero o melhor, para o outro eu tenho que querer também o melhor. É da lei. Então, no momento que eu faço isso, no momento que eu exijo esse tipo de coisa, todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo direito. Aqui, e detalhe, né? Quando a gente escuta essa frase, não façais ao outro o que eu não quero que façam para mim. A gente diz assim, nossa, Jesus falou isso. Vocês não precisam pegar, não, tá? Lá está lá no Novo Testamento assim. Olha o que está no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus está escrito assim: tudo o que quereis, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Pode até anotar aí no Livro dos Espíritos. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Aí a pessoa diz assim, Jesus falou isso, né? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. É a mesma coisa tu, não faças ao outro o que não queria que vos fizessem. Aí, pessoal, nossa, Jesus falou isso. Só que isso não é novidade. Não foi Jesus que criou essa frase. Lá do Antigo Testamento, no Antigo Testamento,
tá? No livro do Tobias, vocês podem anotar aí, no livro de Tobias, isso, Tobias viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. No livro de Tobias está escrito assim, tá? Guarda-te, Tobias capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas eu vou ler só um. Diz assim, ó, guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Não é o que Jesus falou? Quer dizer, guarda-te, evita, né, de jamais fazer a outro o que não quererias que te fosse feito. É a mesma coisa do não façais ao outro o que não quereria que vos fizessem. Isso foi dito 700 anos antes de Cristo. Né? Então, procura jamais fazer a outra pessoa o que você não quer que façam contra você. Isso já foi dito 700 anos antes de Cristo. Então, Jesus apenas, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, reforçou, ratificou, confirmou o que Tobias falou 700 anos antes dele. Rose, Fale. se a gente seguisse, né, a essa lei, né, que Jesus nos ensinou, muitas leis humanas não Nossa! existiriam, né? Não haveria guerra! Pois é, Não haveria estava guerra! aqui pensando. Não Exato. haveria destruição! Não haveria corrupção, matança! Não faça Não, nem outro. advogado ia existir, Então, juízes, nada. É. Ai, se Deus. E agora, Tobias falou isso 700 anos antes de Cristo nascer, 700 anos. até o tempo nosso são 2.700 anos. Quer dizer, são Quer dizer, 2.700 anos. há, quer dizer, há quase 3.000 anos que isso foi dito. E Tobias ainda diz mais uma coisa. Olha o que Tobias fala. A todo o que fizer para ti um trabalho, quer dizer, a toda pessoa que trabalhar para você, paga o salário dele na mesma hora, que a paga de teu operário não fique um instante em teu poder. Então, quer dizer o seguinte, quando você contratar alguém para trabalhar com você, paga ele direitinho. Não rouba o salário do teu empregado, não. Se você contrata um Olha, trabalhador quanto tempo X, isso. se você contrata ele para trabalhar uma semana para você, depois de uma semana você vai pagar, ou para trabalhar um mês, paga o salário dele direitinho, que não fique um centavo do trabalho dele no seu bolso. Olha só o que Tobias falou, hein? Quanta gente contrata as pessoas para trabalhar e depois não dão salário, não faz o pagamento adequado. Não. Então, Tobias fala tudo isso, entendeu? Olha o que ele fala mais. É tão interessante o que Tobias falou. Ele diz assim, ó, come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Quer dizer, doe suas roupas para os pobres. Entendeu? Doe sua roupa para os pobres. Então, busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo tempo e pede a Deus que dirija os teus passos, né? De modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a vontade de Deus. Olha quanta coisa, né? Que Tobias fala aqui, você pode até botar Tobias capítulo 4, versículo
de 15 a 20. Né? Tobias, capítulo 4, versículo de 15 a 20. Olha quantos conselhos ele dá aqui para você praticar caridade, para você levar comida a quem tem fome, para você bem dizer sempre a Deus, para que você caminhe e viva conforme a vontade de Deus, os ensinamentos divinos. Né? Para que você não roube o salário do teu empregado, para você não fazer a ninguém o mal que você não quer para você. Isso tem 2.700 anos. E tem gente que ainda não consegue fazer isso aí. É um absurdo, né? É um absurdo. E aí, como disse a Ana Constantino, se o homem já fizesse isso, de Que quanta mal a gente diferença, já né? teria se livrado, não é verdade? De Ô, quanto mal a Rose, gente teria se livrado. Oi? a minha filha tem uma lojinha lá, né? Ela é veterinária. Aí a contadora aconselhou ela a pegar um empréstimo no banco. Você pega o empréstimo e não precisa pagar, que não acontece nada com você. Meu Deus! Olha o Ai, conselho essa dela. doeu. Olha que conselho! Que Minha conselho, filha hein? não, claro que minha filha não aceitou, né? Ainda Mas bem. eu achei, Um Ah, absurdo, não é? não é um absurdo, eu Simplesmente achei disse para também. sua filha: torne-se uma ladra. poxa, Foi isso É, que falou. E aí a gente coisa vai deduzir horrível, o né? quê? E ela já deve ter feito isso, muitas Prejudicar a vezes. pessoa. não é? Um Olha que pensamento, hein? coisa! Meu Deus! Aí tem que rezar para essa contadora. Fala a sua filha rezar para ela e não procurá-la mais, dispensar os serviços dela. Já dispensou já, Rose. É, Dispensa porque uma sai pessoa tem uma fora. proposta indecente dessa. Essa é a proposta indecente. Essa é a proposta indecente. Essa mulher Muito está o quê? indecente. A serviço do mal, com certeza. E olha a Tentando, Não dívida aí precisa, depois. não tentando precisa pagar tudo. desencaminhar pessoas do bem, do É. caminho do bem. É verdade. Ela está sutilmente usando da dificuldade ou não financeira da sua filha para desencaminhar sua filha. É É É. uma verdade. trabalhadora a serviço do É, mal. porque Não pode. Isso é uma né, que proposta plantando mal. indecente, uma proposta indecorosa. É verdade. Por querer ir Tirar de que outra do pessoa caminho para, do bem para o né? caminho do mal. Porque isso É, é uma coisa ilegal. É claro que é ilegal. Não é porque banco, a pessoa, o banco tem muito dinheiro. Não interessa. É uma atitude equivocada. exatamente. E a gente tem que Poxa, repudiar. 822-A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Que a gente sabe, ah, né, que tem funções que hoje a mulher ainda não pode fazer, mas também a gente tem que pensar o seguinte: quando Kardec faz essa pergunta, a sociedade tinha uma outra visão ainda, né? Então ele fala aqui, uma ele sendo uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ele diz, dos direitos, sim. Das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Porque esse negócio também de dizer assim, a mulher e o homem têm que fazer as mesmas coisas. Há possibilidade disso? De nós fazermos sempre as mesmas coisas? Claro que não. não, não. Claro que não. Uma mulher aguenta trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, abrindo buraco no asfalto, como a gente vê muito homem fazendo. Nossa, Não, não. não é? Porque aquilo tem até homem Uh, que não aguenta. é, Imagina não. Rio de Janeiro, Aí,
Não calor. dá. Eu vou ser boazinha. 35 graus. A gente sabe que passa disso. Nossa, a Aqueles gente homens desmaia. botando asfalto na rua. Eu acho que aquele trabalho tinha que ser feito de madrugada, até mesmo para homens. Concordo, Não concordo. é? Porque aquele piche é Madrugada. quente, ele é fervido, ele é fervente, né? Aquele piche é quente, tanto que você De vê, quando eles colocam madrugada. no asfalto, não sai fumaça. É porque aquele piche é quente. Para o homem, já é um serviço muito pesado, porque não é mole, não. Mesmo É. para aqueles que trabalham consertando esgoto, consertando cano de água, o pessoal que trabalha da SEDAI, né? Trabalha com esgoto e água, ficar o dia todo, calor de 40 graus. Ou quem trabalha da Light, que às vezes, né? É obrigado a trabalhar 40 graus Rio de Janeiro, sensação térmica de 50. Ficar abrindo asfalto para consertar encanamento, esgoto, botar piche, asfaltar a rua. É, vai ter problema, Para o né? homem, Vai ter problema. é muito pesado. Para a mulher, não dá. Não, Não. não aguenta. Vai morrer no asfalto. Não dá É, não dá, para não ficar dá. ali. Né? Então, ele fala aqui, consagrar, ele diz, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ele diz, dos direitos, sim. Das funções, não. Por quê? Não dá para fazer. Todo o trabalho que o homem faz, a mulher não consegue fazer. Uma mulher trabalhar 12 horas, 10 horas por dia no asfalto quente, ela não consegue. Pode ser até que uma ou duas ou três consigam, mas a maioria não consegue. Não consegue. Né? Em casa ela trabalha até mais, né? Agora, sim, na Mas rua, ali no não. asfalto, É, tomando em aquele casa, vaporzão daquele ah, piche fervendo, não aguenta, a complexão física dela não aguenta, tá? é verdade. Ele diz aqui, cada um não esteja no lugar que lhe compete, que aguenta fazer. Ah, se a mulher aguentar dirigir caminhão, vai dirigir caminhão. Se ela não aguenta trabalhar ali no asfalto, que o homem faça esse trabalho, entendeu? Aí ele diz aqui, ocupe-se do exterior homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão, cada um de acordo com aquilo que consegue fazer. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Se ela quiser ir lá trabalhar, se inscrever para trabalhar no asfalto, ela tem o direito de ir lá trabalhar. Agora, será que ela vai aguentar? Não. É possível que não aguente. De segunda a noite, Pressão, de 8 ah, às 5 da tarde, tem retalhando condição. asfalto, numa cidade como Rio de Janeiro, uma cidade como Corumbá, quente, que dá uma loucura. Eu digo isso porque eu tenho um sobrinho que mora em Corumbá, Cuiabá, que a média é 40 graus, Ela não tem condição. calor infernal. Será que a mulher consegue trabalhar quando tem aqueles incêndios em Corumbá, lá no Centro-Oeste, tem muito incêndio, Ponta Porã, Corumbá, Cuiabá, eles têm aqueles grupos que entram nas matas pegando fogo para tentar apagar o fogo, né? É um trabalho duro, não é um trabalho fácil, Não é para mulher. aquelas equipes que combatem as chamas. Tem algumas mulheres, mas a grande maioria das equipes de combate às chamas nessas regiões é formada por homens, Homens, isso é serviço homem. porque entram nas matas pegando fogo para tentar apagar o fogo. A maioria é formada por homens, que têm mais resistência, porque o calor às vezes chega a uma altura máxima. Alguns até morrem, alguns até morrem. Verdade. Então a gente tem que observar isso, gente. Tem que observar isso, né?
Então, ele diz aqui: todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Nada de dar mais privilégio a um ou a outro. Os dois têm o mesmo direito, mas que cada um faça o serviço que ele tem condições de fazer. Entendeu? Que ele faça o serviço que ele tem condições de fazer. Se ele quiser, a mulher quiser tentar, vai lá, tente. Mas que Não vai cada um ficar faça o muito serviço tempo. que tem condições de fazer. O direito é igual, mas a gente tem que saber que tem serviços que grande parte das mulheres não consegue fazer. É preciso que sejam homens a fazer, porque exige o quê? Uma força muscular maior. É o caso, você vê, dos esportes. Nós temos o esporte feminino e o esporte masculino. Você tem o jogo de vôlei masculino, o jogo de vôlei feminino. Você tem o jogo de basquete masculino, você tem o jogo de basquete feminino. Você tem o jogo de futebol masculino, o jogo de futebol feminino. Vocês acham que a mulher teria condições de jogar o futebol junto com os homens? Não, teria. Claro que não teria. Entendeu? Não teria. Porque o homem tem uma maior força física. Você tem separados. Olha a polêmica que está dando essa questão de atletas trans. É, Está dando uma polêmica muito grande. Porque muitos é, homens que se tornaram mulheres trans estão querendo jogar vôlei nas equipes femininas. não pode. Aí eles tomam remédio, aquela coisa toda. No Não dá. início, eles deixaram. Também atletas querendo participar de corridas, Olimpíada, 100 metros, 200 metros, 500 Ah, metros. O que estava acontecendo? Muitas atletas trans ganhando as corridas. Ah, mas claro. ela toma A remédio para força. isso, sobre aquilo. Mas ela tem músculos. É, O organismo dela é masculino. Então, ela tem mais força. Então, elas estavam ganhando as tem que medalhas. separar. Então, na Não, Olimpíada, foi proibido. Foi proibido. certo. A Olimpíada Feminina não pode ter atletas trans. Que se façam Olimpíadas para trans. Entendeu? Porque se pegarem um atleta, homem, trans, quer dizer, uma mulher que se tornou, passou para o sexo masculino, se colocar ela para jogar vôlei com os homens, ela não vai conseguir ter a força dos homens. Porque ela é uma mulher. Mesmo tomando lá os hormônios para parecer homem, se ela entrar numa equipe masculina de vôlei, ela não vai conseguir. Não dá. Não Não vai. dá. Porque se alguém já viu o jogo de vôlei masculino aqui, cada cortada é um soco, é violento. É, Agora, um homem, uma mulher trans, quer dizer, um homem que se transformou numa mulher, jogando com mulheres, ele vai ter mais força que as mulheres. Claro que vai ter. Mesmo tomando não hormônio, tem. as mulheres É, entram em prejuízo. Então, a Olimpíada proibiu. Nos times femininos, não poderá ter atleta trans. E nos masculinos também. Mulheres, agora, que se faça uma Olimpíada. Não tem Olimpíada Paralímpica? tem. Porque teve atletas paralímpicos que quiseram participar da Olimpíada de atletas que não têm deficiência. Não foi permitido. Por quê? Parece que não influi, mas influi. Por exemplo, você vai participar de uma corrida de 100 metros, 200 metros, todas as pessoas que não têm deficiência, tanto feminina como masculina. Se você colocar, vamos dizer, uma corrida de 100 metros masculina, você botar um atleta ali que não tenha um braço, um pedaço do braço, faz diferença no equilíbrio do corpo. Já Techat faz diferença no equilíbrio do corpo. Vai. E ele não vai conseguir vencer a corrida, porque o corpo dele está faltando alguma coisa que o outro tem. E isso vai dar uma diferença no equilíbrio dele.
E aí, ele não vai conseguir vencer a corrida. Na natação, a mesma coisa. A natação olímpica, o nadador paralímpico, ele pode ser ótimo, mas se faltar um pedaço da perna, um pedaço do braço, vai fazer Faz diferença na diferença. natação em relação ao outro. Então, não pode competir. A valer, pode competir se quiser, mas não pode valer. Então, você tem a natação, tem a Olimpíada Paralímpica, Campeonato Mundial de qualquer especialidade paralímpico. Então, se faça uma Olimpíada para os atletas trans. Pô, então, as pessoas. Todo mundo tem os mesmos direitos, os direitos são iguais, mas certas coisas precisam ser respeitadas. Não é? Como é que você vai Com botar numa certeza. pista um atleta cego e um não cego e querer que os dois corram com a mesma velocidade? Que o atleta cego ganhe a corrida do outro que não é cego. O atleta cego pode ser altamente veloz, mas ele corre com o outro ajudando ele, não é? Tem aquela guia, ele vai segurando e o outro vai na frente, mas ele não consegue ter a mesma expertise do que não é cego. Então, não pode botar os dois para correr juntos. Pode. Até porque na Olimpíada, na corrida para cegos, não se ocupa todas as raias. No máximo, são 4 atletas por corrida, que são 8 raias. Na corrida de atletas que não tem problema, são 8 raias, 8 atletas. Um corre do lado do outro. Na de cegos, às vezes, só correm 3, 4, porque cada um com seu guia. Então, 4 atletas, 3 atletas. Como é que ele vai correr o atleta cego? Vai correr sem guia. Vai sair da pista. Vai ser atropelado pelos outros. É. Todos não têm o mesmo direito? Tem, mas não pode. Existem incompatibilidades. A gente tem que respeitar isso. Né? Então, ele fala aqui, agora, privilégio não se pode dar, porque todos têm os mesmos direitos. Aí ele fala, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A mulher vai ficando mais emancipada, vão dando a ela os direitos, a legislação humana, os direitos que ela tem, mas que não reconhecem, né? Ela vai tendo isso de acordo com o progresso da civilização. Sua escravização, a escravização da mulher, marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Essa história do sexo masculino, sexo feminino, isso só existe no corpo, quando você está encarnado. Porque espírito não tem sexo, né? Espírito não tem sexo. Então, ele diz aqui, os sexos, quer dizer, essa coisa de homem e mulher, órgãos femininos e masculinos, só existe no corpo físico, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, num corpo masculino ou feminino. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. E aí, confirmando o que foi dito na questão 816, que essa ideia, né, de que o homem deve ter poder sobre a mulher é resultado da questão 818, na verdade, 818. Essa ideia do homem ter poder sobre a mulher é resultado de instituições sociais, das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, essa ideia de que o homem tem que ter poder sobre a mulher, isso só existe nas sociedades
onde a moral da população é pouco adiantada. Aonde existe a injustiça e a crueldade. Tá? A verdade é essa. Uma sociedade que diz que a mulher é inferior ao homem, que a mulher tem que ser submissa ao homem, que a mulher não tem direitos, que a mulher tem que ser obediente ao homem, só existe em sociedades moralmente pouco adiantadas. Numa sociedade injusta e cruel. Isso foi dito em 1857. Mas, infelizmente, hoje em dia, né, muita gente ainda acredita que isso é o bom. Aí aqui, a gente vai entrar agora numa outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 823, que fala sobre a igualdade perante o túmulo. Igualdade perante o túmulo. Olha o que diz aqui Kardec pergunta. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, né? Então, tem muita dessa coisa desses reis, dessas rainhas, quererem fazer monumentos para que depois que ele morra, as pessoas olhem, ali a estátua da rainha fulana de tal, a estátua do imperador fulano de tal, né? Aquele presidente que faz aquelas obras e que quer botar a placa com o nome dele, né, para que daqui a 50 anos, quando ele já tiver morrido há muito tempo, alguém olhe e diga: olha, esse palácio foi construído pelo presidente fulano de tal. Então, o Kardec pergunta isso. De onde vem esse desejo das pessoas colocarem o nome deles nas placas dos monumentos? Eles explicam. É o último ato do orgulho. É o cara que é tão orgulhoso que, quando ele quer morrer, ele quer que as gerações futuras lembrem dele, que ele foi um grande estadista. Né? 823A. Aí Kardec pergunta, mas a suntuosidade, quer dizer, aqueles monumentos grandiosos, né? A suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que é o próprio defunto? Porque tem, às vezes, monumentos por aí que não foi nem o defunto que mandou fazer antes dele morrer. É a família que manda fazer depois que ele morre, né? Depois que ele morre, a família manda fazer um verdadeiro castelo do cemitério para ele. A família manda fazer um prédio, uma estátua, uma praça, bota o nome dele, né? Aí os espíritos respondem. Aí é o orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Então, às vezes, o neto faz essa homenagem para o avô, que aí aparece o nome lá do avô, seu fulano de tal. Aí o neto tem o nome dele. Aí o pessoal olha assim, você se chama assim? Mas tem um palácio ali que tem esse nome. É em homenagem ao meu avô. Então, na realidade, ele não mandou fazer nem para o avô, foi para ele mesmo. Porque quando alguém ouvir falar que o palácio tem o nome fulano de tal, vai lembrar, vai ver que o nome dele é igual. Né? Aí ele diz aqui, supõe porventura que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo, senão uma singela flor? Supõe que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Então ele fala que tem pessoas, né, que fazem isso porque querem perpetuar o nome daquele parente, né? Querendo mostrar que o amor dele, meu amor pelo meu avô foi tão grande que, quando meu avô morreu, eu fiz uma estátua para ele. Aí ele pergunta, você acha que o pobre, que não pode fazer uma estátua para seu pai e sua mãe que morreu, ama menos seu pai e sua mãe do que ele, por causa disso? Que o tamanho da estátua vai medir o tamanho do seu amor? Isso é orgulho, né? E detalhe, às vezes você vai nesse cemitério do Caju,
esses cemitérios famosos aí, você vê túmulos belíssimos, o nome da família, só que aquela família já desapareceu. Aí alguém pergunta: você lembra quem foi essa família? Não lembro. Nossa, fez um monumento espetacular, mas ninguém mais lembra da família. Quer dizer, não era lá boa coisa, porque se fosse, né, um personagem que realmente tivesse feito muito bem, todo mundo ia dizer, passado 100 anos, todo mundo, esse é o cemitério, é o túmulo do fulano de tal. Por exemplo, quando alguém vai num cemitério famoso desse e vê o túmulo do Carlos Chagas, de um Oswaldo Cruz, o pessoal não lembra? Quem foi Oswaldo Cruz? Um grande médico sanitarista. Todo mundo lembra. Quem foi Carlos Chagas? Ele é Nossa, um tudo grande médico. louco. Quem foi Bezerra de Menezes? Está lá o túmulo dele, cheio de flores. Nossa, mas passou tantos anos. O pessoal lembra. Quem foi Allan Kardec? Morreu em 1869. Vai lá em Paris, o túmulo dele. O pessoal vai pensar o quê? Nossa, esse homem é lembrado, o túmulo dele é lembrado. Por quê? Porque foi um grande homem. Agora tem outros que morreram há 50 anos, fizeram um monumento para ele. Você chega lá, quem é esse fulano de tal? Sei não. Pô, tem uma tremenda estátua aqui que o tempo fez esquecer. Por quê? Porque na Terra, às vezes, foi inútil. Foi inútil. Então ninguém guardou a memória dele. Pode construir estátua para ele, que daqui a pouco ó, ninguém dá valor à estátua dele. Porque na Terra não fez nada de útil. E aí a última questão do capítulo 9, que é o capítulo da Lei de Igualdade, vamos lê-la agora. 824. Reprovais, então, de modo absoluto. Aí Kardec, ele dá uma de radical aqui. De modo absoluto, quer dizer, totalmente, a pompa dos funerais. Ele quer pergunta. Quer dizer que fazer um funeral com aquela cerimônia, né? Vindo bastante pessoas famosas, fazer tudo aquilo, né? Às vezes o funeral leva 3 dias. Vocês reprovam totalmente isso? Eles dizem, não, não reprovamos. Espiritualidade diz, não reprovamos. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Quando o morto é um homem de bem, é válido você fazer isso, para que as pessoas gravem bem quem foi aquele homem. Entendeu? Ele diz: quando é um homem de bem, um homem que ajudou muita gente, a gente acha legal fazer isso. Né? Toda a honra que foi dada no enterro de Allan Kardec, no enterro de um Oswaldo Cruz, de um Carlos Chagas, de um homem de bem, ele fala, a gente acha que é bom. Por quê? Para honrar a memória de um homem de bem. É justo e bom exemplo. Porque mesmo alguém que não conheça, ao saber que está havendo toda uma comoção na cidade, porque aquele homem morreu, essa pessoa vai procurar saber quem foi esse homem que está merecendo tantos aplausos, né? Tantas honras. A pessoa, não, foi um homem de bem, ele fez isso. Aquela pessoa passa a conhecer aquela pessoa que morreu e sabe até seguir o exemplo dela. Então, quando é um homem de bem que morre, a espiritualidade diz, a gente até concorda que se faça esse funeral com essa pompa, para, né, honrar a memória daquele homem de bem. Aí Kardec vai botar uma notinha. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Quer dizer, todos nós vamos morrer, né? Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas, todas as diferenças entre as pessoas. E vão, tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir, quer dizer, construir faustosos, grandes monumentos. O tempo os destruirá. Quantos palácios construídos por reis e rainhas
não existem mais hoje. O tempo os destruirá, como lhes consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Que a natureza destrói, né? Os grandes monumentos, como destrói o nosso corpo com o tempo. Menos perecível que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e mais. Vamos pensar em Paulo de Tarso. Vamos pensar nos discípulos de Jesus. Vamos pensar no próprio Jesus. Não existe pouquíssimos monumentos que foram construídos para esses homens naquela época. Do corpo deles, nada sobra, mas o nome deles, a história deles, o que eles fizeram de bom, a gente lembra até hoje. Mesmo que as estátuas e os templos construídos em nome deles já tenham desaparecido, o que eles fizeram de bom, nós lembramos até hoje. Aí ele diz aqui: a pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas. Se foi um homem mau e alguém fizer aquele funeral com aquela pompa toda, essa pompa toda não vai apagar a maldade que esse homem fez. Nem o fará subir ao degrau que seja da hierarquia espiritual. Quer dizer, um homem mau, que ao morrer tenham feito para ele um enterro daqueles espetaculares, que tenham construído estátuas imensas para ele, esses monumentos, essas cerimônias fúnebres, não vão apagar a maldade que ele fez. Imagina um imperador romano que tenha feito muita maldade. Quando ele morreu, olha, imagina um Nero, um Calígula, esses bem ruinzinhos. Quando eles morreram, Esse, coitado. fizeram toda aquela pompa para eles, quando eles morreram. Isso apagou a maldade que eles fizeram? Não, Não. não, não apagou. Agora, um homem de bem, todo mundo lembra do enterro dele. Nossa, foi um enterro. Por exemplo, quando o imperador Dom Pedro II morreu, o funeral dele foi na França. O funeral dele foi todo de uma pompa. Vieram reis de toda a Europa para participar. Só do Brasil que não foi ninguém. Que à época o governo brasileiro escondeu do povo brasileiro que ele havia morrido. Porque naquela época, gente, a gente só ficava sabendo das coisas que aconteciam na Europa algum tempo depois, né? Porque as notícias vinham de navio. Não tinha avião, não tinha avião, não tinha internet, né? E, e as notícias que chegavam pelo telégrafo, o governo militar da época não deixava o povo saber. Só foram saber da morte do imperador 1 ou 2 meses depois que ele morreu. Então ninguém ficou sabendo que o imperador aqui do Brasil. Não deixaram que fosse, porque o povo gostava dele. Então, com medo que o povo se revoltasse, ou que algum brasileiro quisesse ir ao enterro dele, que não daria tempo, é claro, de chegar lá, eles não deixaram, não noticiaram. Eles ficaram sabendo da morte, mas não noticiaram que o imperador tinha morrido. Quando o governo, que era o governo militar, né, da época que tomou o poder, eles não deixaram o povo brasileiro saber que o imperador tinha morrido. E no dia da morte dele, até uma semana depois, ficou todo mundo sem saber de nada. Enquanto isso, lá em Paris, ele teve o enterro de um imperador. Se vocês botarem no Google, bota lá no Google assim, como foi o enterro do imperador Dom Pedro II? Houve aquela procissão na rua, sabe? Carruagem, levava o corpo dele, uma carruagem. Primeiro porque ele era amigo de grandes imperadores, né? De grandes bens. O corpo dele foi levado uma carruagem, com cavalos, com guardas. Foi a pompa de um rei, o enterro dele. Vieram imperadores, vieram figuras eminentes de toda a Europa para participar dos funerais de Dom Pedro II. O funeral dele parece que durou alguns dias. Missas da catedral, foi o enterro de um
grande imperador. Aqui no Brasil, ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Só parece que 2 meses depois. Aí o povo ficou revoltado, aquela coisa toda. Mas o que fazer? Foi assim, né? Agora, ele era um homem bom. E até hoje, aqui principalmente em Petrópolis, né? Nós sabemos da história dele. Ele não tinha escravos, ele não tinha sequer um escravo. A família dele trabalhava pela abolição. Então, era um homem bom. Todo mundo lembra dele. Agora, outros homens maus que morreram à época dele, que fizeram toda aquela pompa, ninguém nem sabe quem é, né? Então, os monumentos, os homens E bons que morreram há muito tempo, os monumentos desapareceram, mas a fama daquele homem bom permanece até hoje. Agora, os homens maus, que morreram lá no passado, ou você esqueceu dele, ninguém sabe quem é, ou então ainda lembra, mas lembra das maldades que eles praticaram, né? Os grandes monumentos não apagaram os atos daquele homem. Então, é o que os espíritos dizem. Quer fazer uma grande cerimônia para um homem bom que morreu? Pode fazer. Vamos honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Aqui jaz um homem de bem, né? Então, gente, a gente vai encerrando aqui o estudo do Livro dos Espíritos, do capítulo 9. Semana que vem, dia 13, nós começamos o capítulo 10 da Lei de Liberdade, questão 825. 825. 13/4/26. É o capítulo 10. 825. Dia 13. E convidamos todos a estarem participando da nossa palestra pública hoje, que hoje nós começamos, né? Nós damos início ao terceiro painel espírita Joana de Ângeles. O tema é imposição de mãos. 18h30, todos estão convidados. Um beijo no coração. E quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Dramas da Obsessão, né? De Ivone do Amaral Pereira. Pelo espírito Bezerra de Menezes, um homem de bem, que morreu, mas nós lembramos dele, né? Todos os dias, todos os dias. Doutor Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todos nós.